Olá pessoal, nessa última aula sobre o discurso do método de Descartes, eu quero não só expor alguns elementos das duas últimas partes do livro, como também oferecer para vocês a minha opinião, a minha visão sobre o cartesianismo de maneira geral, como que ele influenciou a nossa cultura, suas vantagens, suas desvantagens e como que ele vai ecoar em filósofos posteriores, como Kant, como Hegel. E para conferir tudo isso, eu gostaria que você me desse a sua atenção até o final do vídeo, porque antes disso eu vou estar tratando do conteúdo mais estritamente filosófico das últimas duas partes, que são duas partes muito diferentes, onde ele vai falar de anatomia do corpo humano, algumas coisas de medicina, de física, que não são exatamente de interesse filosófico no sentido mais estrito, e que, portanto, eu vou estar pulando. Mas ainda assim tem alguns elementos que são interessantes para nós aqui pensando, né, a filosofia na obra, como uma relação que ele faz do ser humano com os animais, com mesmo já a ideia de inteligências artificiais, que é algo que eu acho fascinante estar numa obra de Descartes, e também o dualismo cartesiano, que é um dos aspectos mais importantes do seu pensamento, e é uma visão que se aplica ao próprio ser humano, que ele trata assim como um relógio, de certa forma, né? E a gente vai ver um pouco disso aqui. Então já deixa a sua curtida se você está gostando dessa introdução a René Descartes e vamos voltar à obra. Aqui ele comenta a ideia de inteligência artificial, que eu acho que é fascinante, porque é algo que hoje em dia é uma realidade. E, de certa forma, a gente já tinha a semente dessa potência na obra do Descartes. Ele foi uma das pessoas que mais contribuiu para esse tipo de coisa estar se manifestando na contemporaneidade. E aqui ele compara o ser humano com uma inteligência artificial, digamos assim, e como que seria possível distingui-los, né? E ele diz o seguinte: se houvesse algumas que tivessem a semelhança de nossos corpos e imitassem nossas ações tão moralmente quanto possível, teríamos sempre dois meios muito seguros de reconhecer que elas nem por isso seriam verdadeiros homens. O primeiro é que jamais poderiam usar palavras nem outros sinais, compondo-os como fazemos para declarar aos outros nossos pensamentos. O que hoje em dia a gente, de certa forma, vê acontecer em algumas inteligências artificiais. Só que o que ele quer dizer é que não há um pensamento exatamente próprio. O que há é mais uma programação, né? Da mesma forma que um animal como o papagaio recita palavras e frases inteiras. Só que é claro que a inteligência artificial tem mais pensamento, né? Mas ainda assim não chega a um pensamento como o pensamento humano. Eu confesso que eu não entendo muito bem de inteligência artificial na prática, né, no mundo da ciência contemporânea. Então, se você sabe mais sobre esse assunto, por favor, comente aqui embaixo sua visão, né, sobre isso com relação a essa passagem de Descartes. Pois pode-se perfeitamente conceber que uma máquina seja feita de modo a proferir palavras, e mesmo a proferir algumas a propósito de ações corporais que causarão alguma mudança em seus órgãos, como se a tocar em algum lugar, perguntar o que lhe querem dizer, se a tocarem no outro, gritar que a machucaram, e coisas semelhantes, mas não que ela as disponha diversamente para responder ao sentido de tudo o que se disser em sua presença, como fazem os homens mais embrutecidos. Hoje em dia isso já de certa forma acontece, né? Diante da presença de uma inteligência artificial sofisticada, ela é capaz de responder às coisas mais espontâneas, né? De uma forma muito parecida que um ser humano com um pensamento orgânico, autônomo, nesse sentido espiritual, se você quiser, diria, né? Então, hoje em dia, as coisas ficaram muito mais complexas do que o próprio Descartes poderia imaginar no seu tempo. E sendo ele uma pessoa que muito contribuiu justamente para isso, o que é algo muito interessante de se pensar, né? E o segundo é que, embora façam várias coisas tão bem, ou talvez melhor que qualquer um de nós,
elas infalivelmente deixariam de fazer algumas outras, pelas quais se descobriria que não agem por conhecimento, mas apenas pela disposição de seus órgãos. Isso eu acho que ainda tem uma validade maior nos dias de hoje, porque há uma limitação. Não importa quão sofisticadas sejam as inteligências artificiais que a gente tem, há algum grau de limitação com relação a uma inteligência orgânica de um ser humano. Por mais diversas que sejam as coisas que ela seja capaz de fazer, algumas ela não conseguiria ou não conseguiria tão bem quanto um ser humano. E ele, então, migra a discussão para a comparação com os animais, né? Ora, por esses mesmos dois meios pode-se também conhecer a diferença que existe entre os homens e os animais, pois é uma coisa muito notável que não há homens tão embrutecidos e tão estúpidos, sem excetuar mesmo os loucos, que não sejam capazes de dispor juntas diversas palavras e de compor com elas um discurso pelo qual façam entender seus pensamentos. Ao contrário, não há nenhum outro animal, por mais perfeito e bem-nascido que possa ser, que faça o mesmo. O que não acontece por lhe faltarem órgãos, pois sabemos que as pegas e os papagaios podem proferir palavras, como nós, sendo, no entanto, incapazes de falar como nós, isto é, de testemunhar que pensam o que dizem. Um papagaio não faz isso quando ele fala, né? Quando ele repete mecanicamente as frases que ele escuta dos seres humanos. Ele, por exemplo, não fala frases novas, articuladas dentro de um sistema de linguagem estabelecido. Ele repete o que ele já ouviu alguma vez. Enquanto os homens que, nascidos surdos e mudos, são privados tanto ou mais que os animais dos órgãos que servem aos outros para falar, costumam inventar eles próprios alguns sinais, fazendo-se entender por aqueles que, vivendo ordinariamente com eles, têm vontade de aprender sua língua. Então, mesmo deficientes auditivos, deficientes visuais, eles conseguem inventar e ensinar e se comunicar com um sistema extremamente complexo de linguagem, né? O que nenhum animal chega nem perto de fazer, né? Nenhum animal que, ao contrário do ser humano, que é racional. E não se deve confundir as palavras com os movimentos naturais, que testemunham as paixões e podem ser imitados tanto por máquinas quanto pelos animais. Então é interessante que a palavra tem algo mais profundo, né, do que um simples conjunto de sons, né? Tem algo que é da ordem do pensamento, do espírito, de algo inerente ao ser humano, que é além de uma programação ou de uma simples repetição de um animal irracional. Olha que interessante que ele fala sobre o que os animais fazem melhor que o ser humano. O que eles fazem melhor que nós não prova que tenham um espírito, pois se o tivessem, o teriam mais que qualquer um de nós e agiriam melhor em tudo, mas eles não têm, e é a natureza que age neles segundo a disposição de seus órgãos. Assim também um relógio, mais uma vez a metáfora do relógio. Composto apenas de molas e engrenagens, pode contar as horas e medir o tempo com mais exatidão do que nós, com toda nossa prudência, né? Então, um relógio mede as horas melhor que um ser humano, mas isso não significa que ele tenha espírito tal qual o ser humano, né? Descrevi, depois disso, a alma racional, e fiz ver que ela não pode de maneira alguma ser obtida do poder da matéria, assim como as outras coisas de que falei, mas que deve necessariamente ser criada, e que não basta que ela esteja alojada no corpo humano, como um piloto em seu navio, senão talvez para mover seus membros, mas que é necessário que esteja junta e unida mais intimamente com ele para ter também sentimentos e apetites semelhantes aos nossos, e assim compor um verdadeiro homem. Então a alma não é apenas uma parte material do corpo humano, ela tem uma relação de identidade com o próprio humano, tal como tem a sua materialidade corpórea, né? Então a gente volta mais uma vez ao dualismo cartesiano, né? O homem é tanto pensamento, alma, espírito, racionalidade, quanto matéria, corpo, forma física, apetites e tudo mais. De resto, estendi-me aqui um pouco sobre o tema da alma por ser dos mais importantes,
Porque depois do erro dos que negam Deus, erro que penso ter refutado suficientemente acima, não há nenhum que mais afaste os espíritos fracos do caminho reto da virtude que imaginar que a alma dos animais é da mesma natureza que a nossa, e que, portanto, nada temos a temer nem a esperar depois desta vida, não mais que as moscas e as formigas. Ao contrário, sabendo-se o quanto diferem, compreende-se muito melhor as razões que provam que a nossa é de uma natureza inteiramente independente do corpo, e, portanto, que não está de modo algum sujeita a morrer com ele. E como não vemos nenhuma outra causa que a destrua, somos assim naturalmente levados a julgar que ela é imortal. Na parte que a gente falou sobre o cogito, né, que foi a terceira aula, a gente vê essa defesa, né, e a prova, segundo Descartes, da imortalidade da alma, né, assim como da existência de Deus, que eu acho que são as partes mais interessantes, né, da sua filosofia. Então, para o Descartes, a alma é independente do corpo e não está sujeita a morrer com ele, né? Um dos homens fundadores da ciência moderna defende isso com máxima convicção, né? E é curioso que a cultura que ele ajudou a criar é mais marcada por uma mentalidade oposta, né? De que a alma está presa no corpo e está fadada a cessar com ele, né? Como uma bateria que acaba. É inegável que a cultura materialista e desespiritualizada que a gente tem hoje, né, marcada pelo fenômeno da morte de Deus, tematizado por Nietzsche, já por Hegel, e o próprio Hegel, né, que é uma forma de... Eu acho que é um dos resultados dessa cultura de desmedida da razão, né, que Descartes, Galileu, entre outros, Bacon, contribuíram para fundar, que depois vai com Kant ser limitada necessariamente, né? Porque com Descartes, com essa geração, a razão foi colocada num patamar de ser capaz de provar a existência de Deus e da imortalidade da alma. Não existiam mais limites, né, a partir de então, né? Com pequenos progressos, basicamente seria possível saber tudo. E isso vai ecoar no Kant, né, que vai ver falácias e raciocínios equivocados e uma certa híbris no espírito científico, no iluminismo, e vai botar limites, né? Vai ver a capacidade cognitiva do ser humano como limitada, né? Só podendo ter acesso a representações, a fenômenos e não as coisas como elas são em si mesmas. E também vai ecoar num outro sentido, né? No sentido de uma desmedida também, né? Da desmedida de Hegel, de Fichte, do pessoal idealista pós-kantiano, que vai acreditar que é possível, sim, que é possível conhecer tudo, né? De outras maneiras, né? Com uma ênfase subjetiva muito grande. Hegel vai incluir até o processo histórico e o conhecimento, portanto, da história universal por meio da dialética, da filosofia, do seu sistema e também, de certa forma, na prática, na forma como a gente vê o mundo de hoje, que, como Kant basicamente invalida a metafísica e como Descartes coloca todas as suas fichas na ciência, nós estamos num momento muito desespiritualizado e é interessante ver que o próprio Descartes com certeza não concordaria com esses rumos, né? Mas, de certa forma, ele foi um dos responsáveis pela construção dessa cultura. Nessa passagem aqui, por exemplo, a gente vê que Descartes basicamente esboça a ciência moderna tal como ela é hoje. Tendo o intuito de empregar toda a minha vida na busca de uma ciência tão necessária e tendo encontrado um caminho que me parece levar infalivelmente a descobri-la se o seguirmos, a menos que sejamos impedidos, ou pela brevidade da vida ou pela falta de experiências, julguei não haver melhor remédio contra esses dois impedimentos do que comunicar fielmente ao público o pouco que eu tivesse descoberto e convidar os bons espíritos a ir mais além, contribuindo,
cada um conforme sua inclinação e seu poder, com as experiências que seria preciso fazer e comunicando também ao público tudo o que aprendessem, a fim de que, começando os últimos onde os precedentes haviam terminado e juntando assim as vidas e os trabalhos de muitos, fôssemos todos juntos bem mais longe do que cada um em particular poderia ir. Isso é basicamente o esboço da academia, o esboço de como a ciência é na prática hoje em dia, né? Cada um contribuindo conforme a sua inclinação e o seu poder, comunicando ao público, fazendo os experimentos e de modo que todos juntos vão mais longe do que cada um em particular poderia ir. Francamente, o que ele fez foi muito importante na sua época, né? No sentido de que o ensino, a filosofia estava muito cristalizada e restrita a um grupo de pessoas que não estava, como os antigos filósofos, investidas exatamente num amor à sabedoria, né? O que ele estava fazendo basicamente não existia. Quem tentava, quem ousava fazê-lo era censurado, era perseguido, tal como aconteceu com Galileu, por exemplo, e com outros. E Descartes fala na sexta parte que esse é um dos motivos, né, pelo qual ele não quis publicar alguns dos seus tratados, dentre vários outros motivos. Ele passa uma boa parte dando motivos, e ele faz uma observação muito interessante com relação aos seus potenciais seguidores e ao futuro, né? Embora com frequência eu tenha explicado algumas de minhas opiniões a pessoas de muito bom espírito, e enquanto lhes falava pareciam entendê-las muito distintamente, no entanto, quando as repetiram, observei que quase sempre as alteravam, de tal modo que eu não as podia mais admitir como minhas. Em vista disso, quero aqui rogar nossos descendentes a não crer jamais que as coisas que lhe disserem vêm de mim, quando eu mesmo não as tiver divulgado. E mais à frente, ele fala sobre os seus seguidores, né, sobre disseminadores do pensamento de um determinado autor. Eles são como a era, que não tende a subir mais alto que as árvores que a sustentam, e com frequência torna a descer após chegar ao topo, pois parece-me também que esses seguidores tornam a descer, isto é, tornam-se de certo modo menos sabedores do que se tivessem se abstido de estudar. Eles que, não contentes de saber tudo que é inteligivelmente explicado em seu autor, querem além disso extrair-lhe a solução de várias dificuldades sobre as quais ele nada diz e nas quais talvez nunca pensou. Então esses comentários, eles me fazem pensar muito no mundo de hoje e no mundo acadêmico de maneira geral, e de como que esses grandes filósofos são lidos e aplicados aos mais diversos problemas, e de como que a sabedoria deu lugar a um certo conhecimento que é muito fragmentado e desprovido de um sentido mais profundo. É um conhecimento que só abre portas para outros conhecimentos ínfimos. E parece que o mundo inteiro passou a olhar para isso como algo de maior valor e tem um valor enorme na sua aplicabilidade, né, sobretudo em tecnologia, medicina. O cartesianismo está por trás de muitas coisas que nós usamos no dia a dia, como, por exemplo, um GPS. E isso tudo é muito relevante para se pensar, né? Eu acredito que a razão, ela não é exatamente como Descartes acreditava, no sentido de não ter limites, assim. Eu acho que existem limites, assim, limites intransponíveis para o conhecimento humano. Mas, por outro lado, existem muitas coisas que podem ser feitas e alcançadas com a razão, mas é também importante que resgate-se um pouco o valor, né, da sabedoria, daquilo que era cultivado na filosofia antiga e que parece que não tem mais uma unidade, sabe? Não tem mais um todo, né, que dá valor e propósito para o ser humano no mundo contemporâneo. Então é quase como ele fala, né, dos relógios, das máquinas, né, como se na prática fôssemos, de certa forma, inteligências artificiais, né, inteligências orgânicas e espirituais que fizeram a si próprias artificiais. Comente sua opinião. Muito obrigado por assistir.
Inscreva-se no canal se você é novo ou nova por aqui e eu te convido agora a assistir o meu vídeo de introdução a Spinoza, que foi um grande filósofo também do século XVII e que tem um pensamento diferente de Descartes que eu recomendo muito para se explorar em seguida. Então, aqui está o link para o vídeo e aproveite também para comprar o Discurso do Método, se você ainda não tem, que tem essa edição aqui da LPM que eu usei para fazer os vídeos e que é muito boa e com preço muito acessível. Se você comprar através do link, vai estar também ajudando o canal. Deixe sua curtida, comente sua opinião, seus pensamentos e até a próxima.